Olá pessoal, professora Ana Sherlane e mais uma das nossas aulas de literatura e hoje nós trabalharemos com as vanguardas europeias, que foram muito importantes para o advento do modernismo aqui no Brasil, então nós não podemos deixar de vê-las, tá certo? Então vamos fazer algumas questões, vamos tirar algumas dúvidas e ver como é que a gente pode relacionar todas essas vanguardas com todas as outras artes que vão surgir a partir do século XX. Então vamos lá. Nós temos aqui uma questão de 2017, bem recente para nós. E essa questão nos traz dois textos, um texto imagético e um texto escrito, né, em prosa, linguagem verbal. Mas, como já havia falado para vocês, e para a gente criar esse costume, vamos primeiro saber o que o enunciado da questão quer da gente. Vamos lá. O gravador Osvaldo Goedi recebeu fortes influências de um movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra de... Professora, não entendi nada. Vamos lá. O texto anterior vai ser falando sobre esse Osvaldo Goedi. Ele vai trazer uma imagem para a gente que vai ter influência de um desses modelos, desses movimentos artísticos do início do século XX. Gente, quais foram esses movimentos artísticos do início do século XX? Todos os itens que nós vamos ter aqui embaixo são do século XX. Mas as vanguardas, elas têm uma importância muito grande, por quê? Porque elas vão influenciar todos esses movimentos. E as vanguardas são 5, como nós sabemos. Vamos voltar aqui para o primeiro slide, tá certo? Só para não ficarmos sem saber, vou botar aqui do ladinho, bem aqui em cima, para a gente não se esquecer, né? Expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Só para a gente não esquecer, para memorizar, para relembrar. Então vamos lá, a gente tem aqui um texto de 1940, tá certo? Sem título, bico de pena e tal, todas aquelas descrições importantes para que a gente perceba o que tem na imagem, no quadro. O que a gente percebe aqui? É um lugar muito desenvolvido? Não, né? Essas pessoas que a gente vê aqui, a gente tem duas pessoas, os rostos cadavéricos, né? Então, quando a gente trabalha muito com essa ideia de cadáver, de caveira e tal, a gente percebe muito a melancolia. Já advinda lá da época do romantismo, a gente já tem essa noção de subjetividade, de melancolia e tal, de expressão de sentimento. Isso vai ser importante porque a vanguarda que nós vamos marcar como opção, que está se relacionando a essa, que influenciou essa daqui, foi essa imagem, essa obra, é uma vanguarda que vai trabalhar muito com essa subjetividade. É tanto que o texto 2, que é um comentário sobre a obra desse autor, do Goedi, ele diz o seguinte: na sua produção, Goedi buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra. Como? Quais são os aspectos latentes da obra desse autor? Cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama, medo. Gente, aqui já está a nossa resposta, a gente não precisa nem procurar muito. Qual é a vanguarda que vai expressar, focar nos sentimentos, no abandono, na solidão, nesse sentimento de medo, de fúria, de angústia? Qual é essa vanguarda? Que não vai prezar pela forma, que vai prezar por uma pintura mais primitiva e que para
focar nesses sentimentos, ela vai fazer isso em detrimento da forma, ou seja, vai focar no sentimento, na expressão, em detrimento da forma. Só tem uma, gente, que foi a nossa primeira, né, dessas 5, que é o expressionismo. Então, tudo isso que a gente percebe no texto verbal, a gente também percebe no texto imagético, né? As caveiras, o abandono aqui, a solidão, a questão política, né? A gente vê que há um abandono aqui, talvez, né, por instituições governamentais e tal. Então, vamos voltar para os itens, para a gente perceber o que vai nos ajudar. O item A, vejam bem aqui o item A. A gente tem uma mulher aqui com uma mão no rosto, o homem com expressão assim de isolamento, tá certo? E esse Alfred Kubin, representante do expressionismo. Então aqui a gente já tem a nossa resposta. Foca no sentimento, na expressão, mesmo em detrimento de qualquer figuratividade, tá bem? Mas para que a gente possa ir com muito, vamos dizer assim, com muita certeza, sem nenhuma dúvida, indubitavelmente, a gente vai ver os outros itens para refutá-los. Olha só aqui o item B, certo? A gente tem um representante do fauvismo. O que foi o fauvismo? Surge também no início do século XX e é uma estética que vai primar pelas cores primitivas. Então, não necessariamente está relacionado aos sentimentos. Vamos ver as nossas outras opções aqui. A gente tem aqui o Diego Rivera, né, que foi o companheiro por anos de nossa querida Frida Kahlo, e o muralismo, que eram as obras que eram de grande porte, feitas em muros, né, espalhadas pela cidade. Não vemos muita relação com o quadro que nós estamos trabalhando. Pablo Picasso, representante do cubismo. A gente vê que o cubismo não tem essa propriedade de expressão dos sentimentos. E aqui no final nós temos um representante, o Magritte, um dos grandes representantes do surrealismo, que é a expressão do inconsciente, né, em que a imaginação, ela transcende a razão, que é o que nós vemos aqui com esse casal, né, que nós não conseguimos ver os rostos dos dois. Então, com isso, nós temos a nossa opção, letra A, tá certo? Por quê? Porque o expressionismo, ele nos dá toda essa estética que se aproxima do Guedi. Vamos então para a nossa segunda questão, também questão de Enem, de segunda aplicação, de 2016. Quero que vocês vejam bem essa imagem, certo? Mas nós não vamos começar pela imagem de novo, não vamos fazer errado. Comecemos pela pergunta. A vanguarda europeia, evidenciada pela obra e pelo texto, ou seja, se a obra ela não te ajudar, você não entendeu muito, vai lá no texto e vê o que você pode suprimir desse texto para responder, tá certo? Expressa os ideais estéticos de qual, gente? Então vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Cubismo, expressionismo, dadaísmo, futurismo e neoplasticismo. Então, vamos voltar e vamos ver com o que a gente está trabalhando, tá certo? Então, vamos ver se o título da obra nos ajuda, tá certo? A hieroglífica dinâmica de Baltabarim, como a gente vê aqui embaixo, ó. Opa! Deixa eu fazer direitinho para vocês. Pronto, aqui embaixo. Gente, esse Baltabarim era uma espécie de casa de festas que tinha lá em Paris, tá certo? Então, aqui já nos ajuda. A hieroglífica, o que é a escrita, é como funciona, é o funcionamento. Então, com essa ajuda do título, se vocês derem uma olhadinha, vocês já vão perceber aí que dá a sensação de lotação, a sensação de movimento, de pessoas, tá certo? Porque nós estamos falando de um lugar, tá? Mas, se a imagem não está nos ajudando, porque, professora, ela se aproxima um pouco do cubismo, né? Dessas formas e tal. Vou já desfazer essa ideia do cubismo aí para vocês. Mas vamos ver aqui o texto 2. A existência dos homens criadores modernos é muito mais condensada e mais complicada do que a das pessoas dos séculos precedentes.
A coisa representada por imagem fica menos fixa. Olha aqui, ó. A coisa representada por imagem fica menos fixa, que é o que nós percebemos em todas as vanguardas, que não focam mais na figuratividade, tá? O objeto em si mesmo se expõe menos do que antes. Então, não é mais a exposição do objeto. A gente vê aqui, ó, por exemplo, o que a gente acabou de falar na primeira questão, o expressionismo, que vai desfigurar a imagem, né? Desfigura para focar no sentimento. A gente vai ter um cubismo que vai fragmentar essa imagem, vai colocar justaposta, também desfazendo a figuratividade que a gente tem com a linearidade que a gente sempre conheceu, certo? A gente tem um futurismo que vai focar na ideia do movimento, que a figuratividade é quase zero, porque a necessidade é de mostrar o quê? A dinâmica, né? O dadaísmo e o surrealismo nem se fala, né? É uma extensão assim do absurdo quase. A gente vai já trabalhar com eles. Uma paisagem rasgada por um automóvel ou por um trem perde em valor descritivo, mas ganha em valor sintético. Ou seja, tá aí uma paisagem, gente, eu tiro a paisagem e eu coloco aqui um trem, certo? Ou um automóvel, isso aqui vai ser importantíssimo para nós, ganha muito mais em valor sintético. O homem moderno registra 100 vezes mais impressões do que o artista do século XVIII. Pessoal, automóvel, trem, a ideia de desfigurar, a ideia de valor maior no valor sintético, tudo isso aqui que a gente acabou de observar, de grifar, é o que a estética lá da vanguarda futurista preza e divulga, né, como postulado deles, tá certo? Então, a ideia de dinâmica, de movimento, por isso a gente vai ter bastantes quadros com a ideia da dinâmica do automóvel, da bala, do movimento do automóvel, certo? Então, automóvel, fábricas, toda essa dinâmica e todo esse processo de desenvolvimento, porque era nisso que eles acreditavam, vão ser as temáticas abordadas pelos futuristas. Mas voltando aqui para o texto 1, eu quero que vocês percebam isso. Aqui a gente não tem nenhuma figuratividade precisa. No cubismo, embora seja fragmentado e justaposto, a gente ainda consegue, em alguns aspectos, retomar figurativamente algumas coisas. Aqui não, por quê? Porque a ideia maior é o dinamismo, tá certo? Muito próprio da estética futurista. Então aqui a gente não tem nem muito o que fazer nessa questão, porque a gente já vai lá e ó, futurismo, que propunha uma nova estética baseada nos valores da vida moderna. Automóvel, trem, tudo isso é muito moderno para o início do século XX. Vamos passar adiante. Vamos fazer mais uma. Aqui uma questãozinha de cubismo. Professora, você já deu a resposta? Não sei. Vamos lá para a pergunta. Tá certo? Temos aqui uma imagem muito conhecida do Pablo Picasso, que é Les Demoiselles d'Avignon, né? São as moças que trabalham na noite. Vocês percebem que elas estão nuas, né? Professor, é o retrato do nu. Gente, mas esse nu aqui não é aquele nu do impressionismo, né? Do Renoir. Não é esse nu que vai intensificar as formas, tá? Até porque o cubismo, ele não se propõe a isso. Ele propõe na fragmentação, na geometrização, tanto que a gente vê muitos aspectos de geometrização aqui, tá certo? Nos corpos, tá bem? E também a necessidade de trazer um plano que é, vamos dizer assim, 3D em 360 graus. Como é que você vai colocar isso num papel, numa coisa rasa? Essa tentativa que o cubista vai se propor a fazer. Então, vamos lá para a nossa questão. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica. Isso aqui a gente percebe o belo clássico lá das formas, né, da proporção, da linearidade, da clareza, da harmonia na forma total. Tudo isso aí que a gente já estudou do belo clássico é quebrado quando a gente vai falar de cubismo, tá certo? E a revolução da arte do início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela
Vamos lá, que tendência é essa? A gente já sabe, falou de Picasso, por isso, gente, que é importante as aulas de literatura, porque a gente vê o nome do Picasso, a gente já associa imediatamente ao cubismo, tá bem? Então vamos lá. Essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares. Vamos deixar essa aqui de lado, ela parece boa. Vamos lá para a letra B. Mulher como temática central da obra. É isso, gente. A gente está voltando para o romantismo e realismo, fazendo com que a mulher seja o tema central da obra? Não, não é isso, certo? Jamais. Nem as vanguardas, elas não se propõem unicamente no valor temático. A gente vai ter o valor temático muito forte no surrealismo, no futurismo, mas no cubismo, principalmente, é a forma, é a geometrização. Cena representada por vários modelos também, olha aqui como destoa do que a gente viu do cubismo. Oposição entre tons claros e escuros. Meu povo, vamos lembrar que lá do barroco, quem é que fazia, quem é que tinha a técnica do chiaroscuro? Era a pintura barroca, para dar ideia de profundidade, para dar um foco central na cena dramática. Então, não é o que a gente está vendo aqui no cubismo. Nudez explorada como objeto de arte. Então, quer dizer que o cubismo se propõe unicamente a trabalhar com a nudez como objetivo da arte, como objeto de estudo? Não, né, gente? Então, olha como a letra A é linda. Pintura de modelos, é o que a gente vê nessa específica, em planos irregulares, que é justamente o que nós vemos aqui. Pensou em cubismo, pensou nessa irregularidade. Por que são planos irregulares? Porque eles tentam trazer todo esse panorama, vamos dizer assim, 3D, certo? De um ambiente, tudo fragmentado e justaposto num plano, que no caso é o quadro, no caso é o papel, tá certo? Então, a nossa resposta, sem dúvida, é a letra A. Vamos passar adiante, vamos fazer mais uma questãozinha. Agora uma questãozinha de uma estética maravilhosa. A gente já percebe aqui o dadaísmo. O que foi o dadaísmo? O dadaísmo foi uma loucura, mas foi mesmo, gente, porque foi uma estética sem estética, se a gente for pensar bem, né? Porque eles eram completamente anarquistas, eles desejavam quebrar com as estruturas, com todo o passadismo, com toda a arte, a ideia de arte clássica, aquele belo clássico, a ideia de que arte só pode ser algo conceituado e dito por alguém. Então os dadaístas vão ser a arte do dada, do nada, do tudo, na verdade, né? Então eles vão ter uma técnica muito própria do Edvard Munch, que é a técnica do ready-made, que é o que a gente vê nessa imagem aqui. Opa, Munch não, gente, me perdoem. Do Duchamp, certo? Que é a técnica de trazer algo que não é considerado arte e colocar num ambiente artístico e dizer isso aqui é arte. Tá certo? Que é todo o postulado do dadaísmo. Ou seja, essa ideia de anarquia que eles tinham vão ajudar também a destruir a ideia dos conceitos anteriores de arte. Então, é um novo conceito de arte em que tudo pode ser considerado arte. Mas, no nosso texto 2, a gente tem aqui, né, uma roda de bicicleta, um banquinho com uma roda de bicicleta. Isso aqui ficou muito conhecido, é uma das obras de artes mais importantes, vamos dizer assim, junto com a fonte, tá certo? Desse período. O texto 2 é um texto do próprio Marcel Duchamp, em que ele vai explicar essa técnica do ready-made, tá? Que é justamente isso, trazer algo de fora desse ambiente considerado artístico e colocar dentro desse ambiente. Mas não é tão simplório assim, não. Vamos ver com as palavras do próprio Duchamp o que é essa técnica, tá? Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look, né, com a aparência. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença
tal que você não tenha nenhuma emoção estética, ou seja, é sem emoção nenhuma, é trazer um objeto mesmo do cotidiano, aquele objeto que vai te trazer, vai vir com total imparcialidade, porque você é indiferente a ele, certo? Por isso que a gente vê os objetos mais, vamos dizer assim, inusitados nessa estética dadaísta. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Ou seja, não existe esse negócio da estética do bom gosto, tá certo? A estética clássica, do belo clássico, em que tudo tem que ser perfeito, linear, simétrico, tá certo? Então, essa aqui é a técnica. Traz algo de fora do ambiente artístico e coloca dentro dele, e esse algo tem que ser algo indiferente ao artista. Então vamos lá. Relacionando, nós fizemos algo errado, não sei se vocês perceberam, mas nós fomos primeiro para os textos, depois para as questões, mas isso está errado. Vamos lá. Ó. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em... Gente, o que é esse novo modo de fazer arte, segundo o que ele falou? Então, não esqueçamos, ele disse que tem que ser um objeto de fora, que o artista nem julgue bom, nem julgue ruim, que ele seja indiferente àquilo ali. Ou seja, é uma arte sem conceito, tá? Então, vamos lá. Inaugurou um modo de fazer arte que consiste em designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX? Olha bem o que está escrito aqui. Designar esse artista lá da vanguarda, ele é que vai julgar, ele é que vai ser o artesão de toda a arte do século XX. Mas, gente, se a gente nem acredita que tem que alguém chegar e dizer o que é arte, então não pode ser a letra A, tá certo? O artista, ele não é o produtor geral dessa arte do século XX. Não está nas mãos dele dizer o que é e o que não é arte, tá certo? Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Meu povo, vamos lá. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Quem é que vai primar pela forma? Não vai ser a estética clássica? A gente não faz isso aqui no dadaísmo, não, tá certo? Então, não pode ser a letra B. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Gente, e aí? Essa aqui é interessante, olha só como se aproxima da letra B. Revitalizar. O que é revitalizar? Não é tornar vivo, não é trazer de volta com mais vitalidade, certo? Só que de forma radical, conceitos clássicos do belo na arte. Pessoal, não, a gente acabou de ver, ó, nada de forma clássica, nada do que é convencional, do que é universal, tá bom? Então, nos resta 2 itens, vamos ver qual desses 2 itens se adapta melhor ao que diz o Duchamp. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Gente, vocês que vêm em sala de aula, vocês batem o olho nessa questão que foi de Enem e você já sabe que é a letra D. O que se propõe no dadaísmo? Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Ou seja, por que tem que haver um princípio que diga arte é isso, arte é aquilo? Professora, mas não é isso que está lá no texto, não. Pessoal, não está no texto de forma explícita. Mas quando ele vem aqui dizendo que o artista não deve ter emoção, que deve ser... Como ele usa aqui, um objeto, sem nenhuma emoção, que você deve ter indiferença, que não deve ser considerado nem de bom gosto, nem de mau gosto, tá certo? Aqui a gente já vê que é uma tentativa de questionar os postulados de arte que estavam em voga até o século XIX. Então, implicitamente, o que a gente tem na fala dele é isso aqui. É uma crítica a esses princípios que predeterminam o que é arte. Ora, se eu vou escolher um objeto sem pretensão nenhuma do nosso cotidiano natural e trago para o ambiente artístico e digo que é arte, isso é uma grande crítica
Ave Maria, que as pessoas que estão, os críticos de arte, eles são muito atacados nesse momento. Por quê? Porque o que eles dizem que a arte acaba de cair por terra, tá bem? Então, a gente tem aqui como resposta a letra D. Letra E, só para a gente não deixar de refutar a letra E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Não, gente, a gente nem está falando de objetos, ele diz que é qualquer objeto, não necessariamente industrial. Então, cuidado, que não está dito, certo? O que não pode nem sequer ser inferido, não pode ser considerado como verdadeiro. Então, vamos passar para outra questão, fazer mais uma que dá tempo. Tá certo? Uma questão maravilhosa de 2015, questãozinha sobre... A gente dá uma olhadinha nisso aqui e a gente já vê. Primeiro, gente, não te esquece, dá uma olhadinha nas imagens, vê quem é o artista. Você vê que é o Magritte, você já sabe que estamos diante de uma obra surrealista. Mas não vamos fazer errado, vamos fazer certinho dessa vez. A gente vai lá para a questão, para a gente saber o que a questão quer. Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. Isso sabemos. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Isso aqui também é senso comum. Vamos ver o que a questão quer a partir daqui, ó. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é... Aí a gente volta. Então, vamos ver o que tem nessa pintura que nos faz perceber como surrealista. O que é o traço de surrealismo? Ora, a gente tem aqui um homem, certo? Vocês estão vendo aqui nesse plano, um homem. Vocês percebem que isso aqui é um espelho, tá certo? A gente tem um homem aqui diante do espelho. Aí a gente vai lá para o título, que ele nos ajuda também, a reprodução proibida. Pessoal, você está diante do espelho, o que você vê? Hein? Você vai ver você de costas? Professor, mas isso é a reprodução, são várias pessoas, é um automatismo. Pessoal, mas não vamos sair. Tudo bem, pode até ser isso que o artista queira dizer, mas a gente está saindo quando a gente olha para uma imagem de um homem diante de um espelho que vê suas costas e não o seu reflexo, a gente está fazendo o que o surrealista faz, que é fugindo da realidade, é trabalhando com o inconsciente, que é uma das características do surrealismo, é transcender a realidade, a razão e trabalhar com as possibilidades que o inconsciente nos permite. Então, quando a gente vê um homem que se olha diante de um espelho e que o que está no espelho não é o seu reflexo, isso transcende a nossa realidade, a nossa razão. Então, esse é um traço surrealista. Então, tem que ser algo relacionado a isso. Vamos ver se a gente acha. Vamos lá. Ó, letra A. Justaposição de elementos díspares observada na imagem do homem no espelho? Não entendi. Vamos lá. Justaposição. Um depois do outro, vamos dizer assim, é o que a gente tem ali, né? Um homem e o outro na frente do outro. De elementos díspares. Gente, díspare é o que não é par, é o que é diferente, tá certo? Observada na imagem do homem no espelho? Muito claro, muito nítido, muito simples. É o que tem ali. É um homem, certo? São dois elementos díspares. Por que estão díspares? Por que está diferente? Porque está diferente do que a realidade nos traz. Esse homem ele não está olhando para ele mesmo. Ele está olhando para as suas costas. Nessa progressão do inconsciente, isso é muito possível, mas não na nossa realidade material. Mas vamos ver se tem um outro item que nos ajude a refutar esse A. Vamos lá. Crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Gente, embora o surrealismo seja uma estética nova, de vanguarda, que queira romper com o passado e rompe sim, mas não é uma das suas principais pautas, essa crítica ao passadismo, tá certo? E quem faz bastante isso é o futurismo, tudo bem? Então, crítica ao passadismo exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente, é isso.
E o que tem de teor aqui surrealista mesmo, que trabalha com o irreal, com o onírico? Nada. Então, não posso pegar esse item bem e dizer que ele é verdadeiro, porque ele não me traz um traço realmente surrealista. Letra C. Construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. O que é a perspectiva que a gente vê muito lá no Barroco? O Barroco nos adora dar perspectiva. Que é o que? A ideia de profundidade, que você vê planos um atrás do outro, né? Você vê uma cena aqui num primeiro plano, outra lá atrás, outra mais atrás. É isso que a gente percebe? É essa a ideia do surrealista? Também não é, tá certo? Então, não tem nada a ver, passemos para o item D. Processo de automatismo foi o que eu iniciei falando na questão. Indicado na repetição da imagem do homem, ou seja, é um traço do surrealismo, trabalhar esse automatismo, o homem sendo duplicado, sendo reproduzido, vários do mesmo jeito. Talvez até no fundo tenha um pouco nesse conceito, na imagem. Mas o que isso tem de surrealista? Qual é o traço realista que isso nos traz, tá? Procedimento de colagem, não, gente. Procedimento de colagem quem faz é quem? Dadaísmo, e a gente pode até dizer que o próprio cubismo, tá certo? O reflexo do livro no espelho, não. Tem nada a ver isso daí, nós só podemos ter como verdadeira a letra A, porque quando ele fala desses elementos díspares, a gente acessa um traço surrealista. Por quê? Porque é o impossível, é o onírico, é aquilo que está somente no mundo dos sonhos, no nosso inconsciente, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Espero que tenha ficado muito claro as nossas vanguardas. A gente conseguiu trabalhar todas e as questões. De novo, não esquece, vai primeiro lá na questão, vê o que ela quer, depois volta para o texto. Então, até a próxima. Depois a gente vai entrar em modernismo. Tchau!